É porque o que a gente tem que observar é que o profissional da educação física, ele não pode montar aquele treinamento igual para todo paciente que tem patologia. A gente tem que ver a individualidade biológica daquele paciente. 2 tipos de cirurgia, né? Tem a bypass e tem o sleeve, né? Isso, ele faz só a redução, né? Costura mais contínua lá, e o outro ele realmente tira a parte do estômago, né? Isso. A gente trabalha com treinamento de força, com a musculação, e a gente trabalha também com a parte aeróbia. Quem já se viu no processo de emagrecimento, o paciente é atendido por vários profissionais e não pelo profissional da educação física. Como é isso? Tem a educação física se tornou um ponto de partida agregada a uma equipe multidisciplinar que é da cirurgia bariátrica. Estamos começando mais um Pesando no Assunto, o melhor podcast de todo o Brasil, falando sobre exercício físico e saúde. E hoje a gente vai trazer uma pessoa, essa pessoa é especial. E essa pessoa é muito sortuda, Felipe. Eu acho que é a pessoa mais sortuda do mundo. Porque essa pessoa teve a oportunidade imensa, inenarrável, de ter 2 orientandos como Felipe Diniz e Cristiano Faustino. Eita! Estamos hoje com o professor doutor Paulo Carvalho. Aê! Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar Prazer. vir aqui. Fique nervoso não, a gente vai conversar de coisas tranquilas, certo? Hoje a gente vai tratar um pouco de cirurgia bariátrica, do papel da educação física nesse momento da pré-cirurgia bariátrica, quais são as intervenções, o que é que a gente faz, como é feito, como é tudo lá dentro do Hospital das Clínicas. E aí, Felipe, quer começar norteando? Vamos começar falando um pouquinho de como começou o processo de educação física e cirurgia bariátrica dentro do Hospital das Clínicas de Pernambuco. Bem, então, né? Primeiro agradecer a vocês dois aí, né? Meus ilustres orientandos, né? E dentro da pesquisa, certo? Profissionais também de educação física, todos dois, e futuros mestres, certo? Tudo começou o quê? Na verdade, a gente teve um sonho de educação física, trazer a educação física para dentro do Hospital das Clínicas, era uma forma pela qual a gente tinha para criar um vínculo maior de incorporar a promoção de saúde e a qualidade de vida para pacientes portadores de doenças crônicas não transmissíveis, certo? Então, trazer a educação física para o HC não foi uma dinâmica tão rápida, mas foi um processo que foi duradouro, mas foi produtivo. Hoje ele mostra produção, hoje ele mostra cultivos de frutos, é que a gente pode dizer, certo? Então a gente trouxe a educação física para ali, abrimos um laboratório em 2015, com a função dessa abertura desse laboratório, em acompanhada ao laboratório, realizarmos o programa de pós-graduação em educação física do departamento. Só para explicar, o laboratório é uma academia que a gente faz as pesquisas, porque muitas pessoas vão achar que laboratório é de análise de sangue, essas coisas. O laboratório é um laboratório avançado de educação física e saúde. A gente não tem aquela caracterização de academia como é a academia dentro da universidade, mas é um laboratório avançado de educação física e saúde. E aí lá tem várias máquinas para fazer os exercícios, programas de exercício físico, treinamento de força, tudo. Certo. Então lá a gente trabalha, como você falou, né? A gente trabalha com treinamento de força, com a musculação, e a gente trabalha também com a parte aeróbia, né? Então a gente tem uma bicicleta para trabalhar a parte aeróbia, a gente tem um laboratório para realizar as medidas funcionais, medidas antropométricas, e a gente começou a ter, o ano passado, a gente tem numa sala, tem um DEXA, que é uma máquina de densitometria óssea, onde é um padrão ouro para se fazer as medidas antropométricas e para ver a densitometria de nossos pacientes. Então, teoricamente, todos os projetos que a gente tem dentro do laboratório, utiliza-se essa maquinária que é o DEXA. E uma das características também do nosso laboratório é que a gente tem ali um projeto de extensão, certo? Que é trabalhar com a qualidade de vida
e promoção de saúde dos servidores que estão alocados dentro do HC da EBSER e da Universidade Federal de Pernambuco, que é do Hospital das Clínicas. Então, esse projeto ele é chamado Ser Ativo e ele funciona em horários paralelos, que é de 12 às 14 e de 17 às 19 dentro do Hospital das Clínicas, que é um programa de musculação para atender os funcionários. E aí a educação física hoje ela faz parte de um grupo multidisciplinar para quem for fazer cirurgia bariátrica, não é isso? E aí, encaixado um dos programas que a gente tem ali dentro da educação física, que é um programa grande que a gente tem, a educação física se tornou um ponto de partida agregada a uma equipe multidisciplinar que é da cirurgia bariátrica. Então, a gente faz parte tanto do kit 1 e do kit 2, que é o paciente que vem para fazer a cirurgia bariátrica, né? Então, a educação física está ali para fazer com que esses pacientes percam esses de 10 a 15% de peso de massa gorda para entrarem na fila da cirurgia e para trabalhar com eles também para dar o gosto e fazer com que eles saiam do sedentarismo, da parte inativa que eles têm, que muitos deles chegam desse jeito para a gente, e se tornarem pessoas ativas, montando um programa tanto pré como pós cirurgia bariátrica. Só para explicar ao pessoal, quando o paciente chega no processo de cirurgia bariátrica, ele é atendido pelo médico, enfermeiro, aí depois ele vai encaminhado para vários outros profissionais, que é o que ele falou, kit 1 e kit 2. Aí, nesse kit 1 e kit 2 abrange o nutricionista, profissional da educação física, assistente social, psicólogo e outros fisioterapeuta, vários, a equipe multi. E a gente conseguiu, né, Paulo? A gente conseguiu que fosse a educação física se tornasse obrigatória nesse processo, porque como é quem já se viu, no processo de emagrecimento, o paciente é atendido por vários profissionais e não pelo profissional da educação física. Como é isso? A gente tem uma academia dentro do hospital, a gente tem profissionais, por que não? Eu lembro que quando eu entrei no HC, minha primeira pesquisa foi com paciente de cirurgia bariátrica e a gente atendia 4 pessoas. Eu atendia 4 pessoas, 4 mulheres obesas, e eram só essas 4 e elas vinham muito pouco. E eu comecei a encher o saco de Paulo, bota isso aí, vamos nas reuniões de cirurgia bariátrica, não sei o quê. Aí a gente começou a se agregar mais com... Paulo começou a mexer os pauzinhos dele, falou com os médicos. A gente começou a ir para as reuniões da equipe multi e aí hoje a gente conseguiu inserir a educação física lá, né, Paulo? E agora a gente atende praticamente todos os pacientes de cirurgia bariátrica na parte de educação física. E temos diversos benefícios para essa população, né? E hoje em dia faz parte do serviço, né? Antes a gente recebia paciente de bariátrica para participar de alguns projetos com bariátrica que a gente tinha. Hoje conquistou isso, né? E faz parte do kit 1 e kit 2 como parte do serviço também. Então, os pacientes eles não optam por fazer parte da pesquisa, não. Eles têm que ser acompanhados por a gente, passar pelo processo de avaliação e treinamento para depois fazer a cirurgia, né? Exatamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Só no HC é assim ou tem em outros hospitais que tem programas de cirurgia? Só no Hospital das Clínicas de Pernambuco é assim ou em outro lugar também tem já isso? No último congresso que eu fui de cirurgia bariátrica que teve em Salvador, né, o ano passado, isso é um padrão, nós somos um padrão de referência, essa equipe multi da Universidade Federal de Pernambuco é um padrão de referência no Nordeste. Certo? E é um padrão também de referência que a gente vê que a gente se agregou dentro do kit. Então, nós somos obrigados a esse paciente ter o nosso parecer para ele entrar na cirurgia. Então, ele tendo esse kit, ele apresentando o nosso parecer, fazendo nossa prática de atividade física, ele também vai mudar o seu comportamento. Que o objetivo principal da educação física não é fazer ele só emagrecer, é ele criar um novo comportamento, certo? Dentro do meio da vida dele. Esse comportamento ele vai mudar e ele vai ser classificado, ou seja, ele vai tentar sair do inativo para ser um indivíduo ativo, certo? Então a gente tem que incorporar isso na cabeça dele. E o que seria esse parecer? Como é que é dado? Quais são os critérios? Esse parecer a gente recebe o paciente. Quando a gente recebe o paciente, pega esse paciente
e faz uma anamnese. A primeira coisa é fazer uma anamnese com ele. Essa anamnese ela vem com uma característica, descrição do que ele faz, do que ele deixa de... São as características sociodemográficas, características de patologias. Então, tem vários itens ali no parecer da anamnese. Depois, nós fazemos alguns testes motores, certo? Depois, nós fazemos coletas sanguíneas para fazer tanto o teste de biológico, de bioquímica, os padrões biológicos, as quantificações biológicas. Depois, fazemos a densitometria óssea, o DEXA, né? Fazemos o DEXA e colocamos alguns pacientes para fazer o treinamento. Tá? Então, esses pacientes fazem o treino de força ou o treino aeróbico com a gente. Aqueles que podem vir, eles treinam durante 36 sessões, que dá aproximadamente uns 3 a 4 meses. Aqueles que não podem vir, nós estamos hoje criando uma metodologia para eles fazerem um treino em casa. Então, eles vão fazer um programa de um treino em casa, que é até um trabalho do próprio Luiz, não é, da dissertação dele de mestrado. Então, criar uma cartilha para ele fazer o treino em casa, aonde a gente sempre ficar orientando ele, supervisionando ele por meios EADs. A gente pode chamar em casa, tá? Vamos lá, liga para ele, vê o que ele está fazendo, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então, seria uma caracterização ponto principal. Então, a gente trabalha isso tanto pré como pós, tanto pré-operatório como pós-operatório. Paulo é uma pessoa que ele busca muito essas coisas, assim, ele sempre tentou, desde que eu conheci ele, a gente conhece há 5 anos, a gente se conhece há uns 5 anos, e desde que eu conheci Paulo, eu vejo que ele é uma pessoa que está sempre buscando cada vez mais colocar a educação física no âmbito hospitalar. E eu acho que todo mundo tem uma pegada na vida, que a gente sempre deixa rastros. E os rastros de Paulo, assim, na área de saúde, eu acho que são muito grandes, porque se você for parar para ver que essa questão de colocar a educação física dentro de um programa de cirurgia bariátrica é uma coisa muito grande. Eu acho que não são muitos profissionais da nossa área que conseguiram fazer o que você fez. Acho que não conheço muitos. Lógico que isso também foi auxiliado por a gente, eu e Cristiano, a gente sempre estava apoiando esse processo, mas a principal pessoa era Paulo, que foi lá, conversava com o médico, e assim, eu só tenho admiração por ele, muito por conta disso. Ele é meu orientador. Vai chorar. Chora que dá mais audiência. Mas eu vejo que a pegada de Paulo na sociedade, ela é muito grande e muito importante, porque pra vocês terem noção, como eu falei, eu atendia 4 pessoas nos primeiros 6 meses da graduação. Quando eu fui terminar, e depois que esse processo se tornou obrigatório, ano passado eu atendi 200. Quanto de qualidade de vida melhorou nessas 200 pessoas? Então, acho que precisamos de mais pessoas que nem você, Paulo. Porque o que a gente tem que observar é que o profissional da educação física, ele não pode montar aquele treinamento igual para todo paciente que tem patologia. A gente tem que ver a individualidade biológica daquele paciente. Então, a gente tem que observar o que vai trabalhar, o que vai mecanizar, ou seja, ser direto, né, naquela característica. E assim, tu falando agora, o paciente de cirurgia bariátrica, ele chega lá, antes de fazer a cirurgia, ele vem ser atendido por a gente. Ele passa cerca de 3 a 4 meses, no mínimo, fazendo um programa de exercício físico. E aí ele é avaliado em diversos parâmetros, que ele tem que melhorar várias capacidades físicas para receber um parecer. Ele tem que melhorar um pouco do peso, sendo que a gente faz essa densitometria óssea, então a gente tem que ver que ele perdeu um pouco de massa gorda e ganhou um pouco de massa muscular. Ou seja, a pessoa teve que mudar seu estilo de vida, e só nesses 3 meses antes da cirurgia, com certeza os indivíduos estão bem melhor do que eles tinham chegado. A gente escuta vários relatos de todo mundo falando, né? Já está bem melhor antes da cirurgia, imagina depois e tal. Então, o papel não é só fazer aquele indivíduo perder aqueles 10% de gordura antes da cirurgia, é mudar realmente o estilo de vida dele. E para quando ele terminar de fazer a cirurgia, ele voltar para a vida normal, ele ter aquele hábito de continuar fazendo exercício. Se não tem um efeito chicote, ele vai voltar a ganhar peso, tudinho, enfim.
mas focando na cirurgia, na pré-cirurgia, né? Como é feito o encaminhamento? O indivíduo chega lá, vai lá direto em educação física, alguém manda ele pra gente, como é isso? Como é o processo? O paciente chega, né? Normalmente ele vem também da unidade básica de saúde, então ele faz a sua primeira consulta com a equipe, com o médico e o enfermeiro direciona para a educação física, ou seja, para as outras áreas. E aí a gente faz a marcação, e depois que fazer a marcação, a gente começa todo esse procedimento que eu já falei para vocês. Ele vem encaminhado da equipe multi. Tem muita gente que me pergunta às vezes, né? Porque sabe que eu faço pesquisa lá, tudinho, e pergunta, como é que eu faço para fazer cirurgia bariátrica e tal. Eu lembro que até quando eu estava escrevendo minha dissertação, foi um dos pontos que eu faltei que tu tava me orientando, né? Que tu tava falando, primeiro tem a unidade básica de saúde, postinho, tudinho. Sim. Identifica, manda lá pro hospital, aí no hospital tem a triagem, que é justamente o enfermeiro, aí o enfermeiro vai fazer aquela avaliação padrão. O IMC é um dos principais, né? Então, se tá com o IMC assim, mas tem comorbidade associada, vamos ver a necessidade de bariátrica, aí manda pro médico, que a especialidade esqueci qual é a especialidade dos médicos que fazem. Cirurgião. Não, tem um cirurgião e tinha um, que eu esqueci o nome agora. Quando eu lembrar na edição, bota aqui embaixo. Mas enfim, aí eles são atendidos por eles, ver se realmente tem a necessidade de uma cirurgia, né? E aí depois esse indivíduo entra nesse grupo multidisciplinar, no kit 1, que é o primeiro, que seria a maioria das áreas, para fazer o acompanhamento, e aí ele chega na gente de fato, né? É encaminhado pelo laboratório pelo ambulatório de cirurgia geral, não é isso? É. E aí, como é que faz com esse indivíduo, por exemplo, sempre vai ser de acordo com o tempo, vai ser sempre, esse período agora a gente tá com protocolo X, período tal vai ser um protocolo X de treinamento, ou dependendo do indivíduo, cada um faz um treino específico, como é? O que acontece? Como vocês sabem, nós desenvolvemos esse trabalho no Hospital Escola, né, que é no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Então, como é no Hospital Escola, então a gente tem um padrão. A gente não tem um padrão específico que vai ser ele que vai ficar ad eterno. A gente tem um padrão que pode ser diferenciado para um determinado grupo, principalmente como a gente tem alunos ali funcionando e trabalhando que estão aprendendo padrões e modelos de protocolos diferentes, que a gente tem aluno de mestrado, aluno de doutorado. Então a gente pode pegar, como a gente tem um público muito grande, então esse padrão, esse modelo, ele pode ser diferenciado para a gente tentar encontrar um modelo específico. Porque até hoje não se tem um modelo de treinamento específico para paciente de bariátrica. Então, se tem suposições. Então, esse modelo a gente vem treinando até tentar, talvez, um dia chegar a um modelo. É um pacote de treino, tá? O modelo é esse. Vamos lá, o modelo é específico. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso. É porque quando a gente fala de um modelo, ele é muito geral. Quando a gente cria um programa de exercício para cirurgia bariátrica, é uma coisa muito ampla. E dentro de cada de indivíduos que estão na fila para fazer a cirurgia bariátrica, a gente encontra uma diversidade de pessoas muito grande. Eu estava atendendo, quando eu estava fazendo minha dissertação, estava atendendo de uma vez 8 pessoas. Uma tinha depressão, uma tinha lesão muito grave no joelho, outra tinha fibromialgia, outra tinha pressão alta, diabetes. Então, o treino de cada uma tem que ser específico para a situação dela. Tem gente que não consegue movimentar bem o joelho. Lesão no joelho é o que mais vai ter dentro de paciente de cirurgia bariátrica. Então, não tem programa, acredito que nunca vai ter um programa que alguém vai dizer esse é o melhor programa para paciente de cirurgia bariátrica, porque dentro dessa amostra a gente tem uma diversidade muito grande. Então, a gente tem que tentar individualizar cada vez mais os nossos treinos para especificidade do paciente. Esse paciente vai ter uma síndrome metabólica, né? É esse procedimento que você está dizendo. Então, o que é aquela síndrome? O que ele tem? O que ele está trazendo ao lado, além da obesidade? Que assim, lá no Hospital das Clínicas, como é muito pesquisa também, né? Que a gente trabalha lá, tudinho faz as pesquisas da gente. O eixo temático principal que a gente norteia é sempre síndrome metabólica e obesidade mórbida. E aí a gente vai criando vários projetos com indivíduos obesos e vai especificando e criando outros projetos. Então, indivíduos obesos com fibromialgia. Aí tem fulano que faz um projeto de iniciação científica. Obesidade com
incapacidade motora do joelho, da cintura para baixo. Aí tem alguém do mestrado que faz uma pesquisa com isso. Sim. Então, assim, quando o indivíduo chega, tem vários projetos que ele pode se encaixar, porque ele está dentro do processo da bariátrica, mas a gente tem várias propostas lá de vários projetos que também eles podem se encaixar para ficar um pouco mais específico para eles, né? Então, pelo menos lá no Laboratório Avançado de Educação Física, a gente tem esse leque, né? A gente recebe o pessoal com obesidade, cada um tem uma coisa mais associada do que outra, e a gente consegue dispersar esses indivíduos nos projetos que a gente tem, né? A gente tinha projeto de HIV, de hipertensão, tinha de fibromialgia, tinha vários projetos que dá pra encaixando, então são várias coisas que se a gente fosse... É um laboratório escola, né, na verdade. Mas qual a importância, vamos falar de coisa, assunto prático, qual a importância do exercício para pacientes pré-cirurgia bariátrica, Paulo? O que é que tu acha que é mais importante? O que hoje a gente observa com maior importância para um paciente pré-bariátrico a prática do exercício físico? A primeira característica é tirar ele do sedentarismo. Né? Então a gente tirar ele do sedentarismo, daquela coisa que é parada, que muitos deles, eu vejo assim um padrão, 90% chega que é sedentário, então fazer eles se movimentarem. Então, depois fazer a redução da perda total daquele percentual, que é o aconselhável entre 10% a 15%, e depois fazer com que ele crie aquela associação, incorpore a prática do exercício físico na sua vida do dia a dia. Porque é justamente isso, né? Quando você cria o hábito antes da cirurgia, você mantém no pós-cirurgia. Teoricamente, a gente tem que manter. E fica mais difícil ter o reganho de peso, né? Que quando você faz... que depois de mais ou menos 2 anos é o tempo que a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica tem um reganho, né? Exato. Depois de 2 anos. Então, a gente tem que fazer o exercício pré. E assim, sobre a estrutura do exercício, quais seriam as recomendações? O que vocês falariam para uma pessoa que está escutando, um personal que vai ter um paciente de cirurgia bariátrica? Quais seriam as recomendações de vocês? Nós 3, podem começar. Para alguém que não fez pesquisa lá e se formou na graduação e está na academia e pegou um paciente de bariátrica, o que é que tu diria para ele? Bem, a primeira coisa que ele tem que fazer é a avaliação física, né? Então, é um indivíduo diferenciado, né? Então, você vai ter que fazer uma avaliação física dele, uma avaliação física não só por perfis de antropometria, mas você tem que fazer também uma medida mais específica ali dentro, nele. Então, primeira característica é fazer isso para depois montar, certo? Um programa de treino específico. Aí, na hora que você monta isso aí, então você vai montar o que você quer fazer. Então, você vai fazer o treinamento de força, ele vai para musculação, então você pode montar aquelas três sessões, quantas repetições, aquelas repetições de 8 a 12, então você pode ver o perfil dele, o que ele vai ter de carga, de peso. Então você tem aquela montagem daquele programa de treinamento, é igual o que a gente faz usual no nosso dia a dia. Porém, a gente vai ter que montar um programa específico para o paciente de perda de gordura. Aquele paciente pré-operatório. Então, você vai ter que montar um para ele perder a gordura. Então, você monta lá a quantidade de sessões, manda ele vir 2 ou 3 vezes, o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, isso aí você teria aquela característica. E tentar continuar com esse mesmo paciente pós-operatório. Então, manter aquele programa de treinamento. Então, você pode fazer ele com treino A, treino B, treino C. Então, fazer um programa, você pode intervalar ele com aeróbio, com anaeróbio, com treinamento de musculação. Então, você tem essa característica principal de montar aquele programa de treinamento. Eu, particularmente, mudei muito minha ideia de trabalhar com um indivíduo que não seja um atleta na hora de fazer avaliação e depois prescrição e periodização de treinamento. Quando eu cheguei para o teu grupo de pesquisa, eu já citei isso em outros podcasts, eu quebrava muito a cabeça contigo porque eu vim do alto rendimento. E aí, do nada, eu peguei público idoso. E aí eu ficava, não, tem que fazer muita intensidade, tem que fazer isso, tem que ficar aquilo. E você, calma, ó, a gente tá aqui para mudança de hábito de vida, fazer isso, é questão de saúde, não é alto rendimento. Coisa de leve a moderado tem efeito positivo, não sei o que, enfim.
Antes eu pensava, vou pegar um indivíduo, vou fazer X avaliação física, vou ver as capacidades dele e vou fazer uma prescrição de treino. Hoje em dia, se eu fosse se eu recebesse, por exemplo, um paciente de cirurgia bariátrica, pré ou pós, a primeira coisa que eu faria era passar alguns questionários para ele, para ver como é que tá a qualidade de sono, para ver como é que tá em questão de saúde mental, se ele tem algum possível ansiedade, depressão. Fazer uma anamnese só para entender como é que é a vida dele, por exemplo, medicamento, se ele toma muito medicamento, os horários que ele toma medicamento, só para ter uma noção. Claro que eu não vou ser um farmacêutico ou coisa do tipo para manipular e modificar, mas só para eu ter uma noção se ele toma, por exemplo, beta-bloqueador ou se não diurético, enfim. E aí, em relação à avaliação física mesmo, eu faria, por exemplo, o Senior Fitness Test, que é para idosos, mas se aplica muito bem também para o público obeso. Só para ver relação de capacidade motora com relação ao equilíbrio, com relação à flexibilidade, com relação à mobilidade de conseguir se levantar de uma cadeira, ir para um ponto e voltar, dar uma volta. Só coisas que ele vai precisar fazer no dia a dia assim, que ele já sente dificuldade, para de fato começar um programa de exercício físico de leve a moderada intensidade, com foco mais na mudança do estilo de vida do que em si, no melhor tipo de treinamento, no melhor tipo de estímulo. É mais estimular o indivíduo a começar a fazer alguma atividade para que ele se mantenha ali e depois ele comece a aumentar o volume, aumentar a intensidade, aumentar o fluxo, enfim. Para que quando ele diga, pô, tô indo 2 vezes na semana, tô fazendo pouca coisa, não é igual a alguém que queria botar eu passando 1 hora na esteira, depois fazer 50 minutos de musculação, não sei o que, e já tô conseguindo amarrar meu cadastro. E aí ele começa a depois progredir. Acho que seria esse o início que eu faria. Eu acho que eu pularia justamente a parte de fazer aquele teste de Cooper, que fazer um teste RM, não sei o que, claro que é importante, não tirando a importância disso. Mas eu focaria muito no bem-estar da pessoa atual, no sono, na saúde mental, que é o que vai afastar ele também se não tiver melhorando. É porque, na verdade, você tem que, em primeiro lugar, ver a tríade dele. O que seria a tríade dele? A prática de exercício físico, a qualidade de sono que ele tem, que é para se reestruturar biologicamente, e, por último, a parte nutricional, que ele tem que se restabelecer. Como é que ele faz aquele processo alimentar dele? Então, ele tem que estar bem nessa tríade dele dentro. Então, o processo de tríade funcional dele é o principal que a gente deve observar, né? E tirar ele daquele sedentarismo como ponto principal, como é que ele chega para a gente no laboratório. Eu só adicionaria aí mais uma, que o senhor falou do movimento, que é o exercício ou atividade física. A segunda, a nutricional, depois o sono. A quarta, eu adicionaria o estresse, que são 4 fatores que têm relação com o aumento do peso e, consequentemente, quando a gente controla ela, a gente vai melhorar o emagrecimento. Eu vou falar o que eu recomendaria, minhas dicas quentes. A primeira dica que eu daria para uma pessoa que está começando um processo de cirurgia bariátrica é tenha apoio da sua família. Para mim é o ponto mais importante. Eu acompanhei diversas pessoas e quando elas não tinham apoio da família, do marido, a situação ficava muito mais difícil. Eu estou em casa, meu marido está comendo 5 pães francês enquanto eu não estou comendo quase nada. Essas coisas assim. Então, primeiro é o apoio da família em todo o processo, tanto na parte de alimentação quanto na parte de exercício físico. Acho que quanto mais tiver o apoio da família lhe acompanhando, de estar junto com você, seria melhor. A segunda dica é, se você for personal de uma pessoa com cirurgia bariátrica, entenda que você vai ser, às vezes, mais um psicólogo do que um profissional da educação física, porque você vai ter que escutar bastante o paciente. A terceira eu acho que é importante agregar num programa pré-cirurgia bariátrica um treinamento de força, porque quando você aumenta a massa muscular no período pré-cirurgia, você mantém essa massa muscular melhor depois da cirurgia, porque quando você faz a cirurgia, diminui o estômago, diminui a absorção e você começa a emagrecer bastante, só que esse emagrecimento leva à redução de massa magra também. Então, quando você aumenta a massa muscular pré-cirurgia, você diminui essa diminuição da massa muscular no pós-cirurgia. E eu acho que tem mais algum. Tem vários. Tem mais um. Um exercício como sobremesa. E toda vez que você se alimentar, faça alguma atividade física, vá caminhar com o cachorro, vá
vá lavar o prato, evite ao máximo ficar sentado. Essa, para mim, é uma das principais recomendações que eu daria para um paciente de cirurgia bariátrica. E aí? Isso aí. Porque eu atendi gente demais de bariátrica. Muita coisa, né? Muitas dicas. Muitas dicas. E aí, eu acho que a gente podia ir para a parte metabólica, né, Paulo? O que é que tu acha da obesidade em relação a doenças crônicas? Qual é a relação em relação ao sistema imune? O que ela vai causar? A obesidade é uma doença? Na verdade, a obesidade é uma doença multifatorial, onde a gente caracteriza muitos indivíduos que vêm. Nós observamos isso muito nesse período da pandemia. Então, hoje a gente tem muita pessoa obesa devido a um processo da saúde mental. Então, algumas pessoas se fecharam dentro de casa e aquela ansiedade causou aquela busca de uma alimentação, de uma compulsão alimentar. Não é? Então, torna esse procedimento e dentro disso aí trouxe várias outras doenças, como hipertensão, como diabetes, certo? Então, isso foi associado ali dentro. E isso aí é uma coisa que a gente é associado com a cirurgia bariátrica. Então, a gente tem como ponto para fazer a cirurgia, o paciente indicado para fazer a cirurgia bariátrica é aquele que tem essas doenças metabólicas mais associadas possíveis. Não precisa ser só obeso, certo? Ele tem que ter uma doença associada para fazer a metabolismo, fazer a cirurgia, se preparar, fazer esse mecanismo. É tão difícil ser só obeso, né, Paulo? Exato. É tão difícil você apresentar, só chegou, ele é só obeso. Não. Ele tem algum processo de doença mental, ele tem algum processo de doença metabólica, ele tem alguma característica quando ele chega que a gente atende e a gente vê isso. Que normalmente a gordura que geralmente leva a todas essas doenças. É um processo né? inflamatório, né? A gordura produz inflamação, inflamação tem relação com todas essas doenças crônicas não transmissíveis. Exato. Diabetes, hipertensão, depressão, doenças degenerativas do cérebro, Parkinson, Alzheimer. O próprio câncer. Então, a obesidade é um fator de risco independente de qualquer outra variável, né? Exato. E assim, trabalhar no hospital público, trabalhar no sentido de pesquisar lá, né? A gente recebe paciente de todo lugar, não só da capital. Tem muito paciente de interior. A gente, como o Felipe falou, ele recebeu mais de 200 pacientes no último ano. E a gente vê tantas pessoas obesas e que sempre tem alguma coisa associada. Sempre tem alguma comorbidade associada, alguma ansiedade, uma depressão, alguma coisa associada. E quando a gente encontra um indivíduo perdido assim, que diz que não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nenhuma doença associada, no mínimo essa pessoa ainda relata que sente muita dor nas costas, muita dor no joelho, que a mobilidade está comprometida, que não tem equilíbrio. Várias coisas que comprometem o dia a dia dessa pessoa. E aí depois a gente fala que a gente encontra milhares de pessoas assim. E que sempre tem alguma coisa associada à obesidade, que também piora a saúde da pessoa. E aí do nada aparecem pessoas em outras condições que fica na mídia, por exemplo, e que diz que a obesidade não é a doença e que o fato de você ser obeso não quer dizer que você tem uma saúde ruim, porque a pessoa está com as taxas controladas. O que é que tu acha do indivíduo que é obeso dizer que está bem porque não tem uma hipertensão ou diabetes associado? A primeira coisa que ele tem que ver são suas taxas metabólicas, né? Às vezes, quando a gente vê a nossa taxa metabólica pelo referencial, não é o que condiz. Ver pelo referencial e taxa não é o que condiz com os cálculos que a gente tem que associar e mecanizar sempre nisso aí. Né? Porque tem uma glicose controlada, um colesterol controlado, não quer dizer que a pessoa está bem. Só porque não tem uma hipertensão ou diabetes associado. No mínimo aquela pessoa está sofrendo com alguma dor por conta do sobrepeso, os ossos. No mínimo a densitometria óssea, uma coisa que a gente começou a fazer recente, né? Que quase todos os pacientes já têm uma diminuição na densitometria deles, na densidade óssea, na densidade mineral óssea deles. Então, desenvolvimento de osteopenia ou osteoporose, né? Então, a gente tem uma demanda reprimida muito grande de pacientes obesos, que ela chega dentro, que ela vem das unidades básicas de saúde
e que nem a gente não consegue atender todos, né? Porque o fluxo é muito pequeno, o atendimento, a gente não consegue, são poucas pessoas para atender, então a gente recebe uma demanda reprimida muito grande do SUS. Mas a gente tenta mecanizar aí dentro. Tu também tem... Pode ir. Vai mudar de tema? Vou mudar um pouquinho de nada, mas pode falar logo. Eu acho que tu vai manter. Vou manter. Vai, mantenha. Só para esclarecer o que Paulo falou aí, dessa demanda reprimida, lá no HC só tem uma funcionária de educação física e tem o pessoal da parte de pesquisa, professores, né? E aí a gente tem que atender 200 pacientes, então uma só profissional não consegue atender. Então a gente direciona para as pesquisas, né? E Paulo conduziu tudo isso e também o serviço. É pesquisa e extensão. A gente faz os dois lá, né? Era basicamente isso. Só para manter um pouquinho também, realmente é muito difícil. Eu passei desde 2018 em pesquisa com o Paulo, tava lá no hospital várias vezes, eu tinha mais tempo, passava o dia todo lá, né? Então, às vezes tinha muito paciente e tava só Paulo, tinha a Bárbara lá, e às vezes tinha só um aluno de pesquisa, de iniciação científica ou de mestrado que tava lá para ajudar também, né? E aí, 3 pessoas para dar demanda de 200 pacientes, quando é tempo de mutirão, né, por exemplo... Isso no ano, 200 pessoas 200 no ano. No ano, é. Mas assim... A minha pesquisa de doutorado, que eu já estou começando a adiantar, estou próximo de me formar no mestrado, é justamente avaliar a densitometria óssea dos indivíduos que estão fazendo a cirurgia bariátrica e depois avaliar pós-bariátrica para ver se teve uma diferença. A gente vai fazer um corte de quase 2 anos nisso. Então, quando tem mutirão, por exemplo, a gente enlouquece, né, Paulo? Tem 20 indivíduos para fazer cirurgia em questões de 3 dias e a gente tem que avaliar esses 20 indivíduos de uma vez em questões de 1 dia, às vezes. Porque a maioria, às vezes, é de interior. Então, vem num dia só... Para se internar, a gente pega eles no internato, vai lá e faz essa avaliação. Então, são 20 pessoas num dia só, para 2, 3 pessoas dar conta, né? Então, às vezes, fica muito difícil para dar essa demanda. Já fica deixa aí, né? Para mandarem mais profissional para lá também, né? Exatamente. Mas, sobre isso, é interessante notar que a gente... profissional da educação física dentro do âmbito hospitalar é uma coisa muito nova. É muito nova. E Paulo é um empreendedor nisso, porque ele é um dos poucos, como eu falei no começo, ele é um dos poucos profissionais. É um dos pioneiros, né? Além de ser nova, nossas normas do profissional de educação física na unidade de alta complexidade hospitalar, ela pra gente foi autorizada agora, né? Foi em 2020. Não, foi esse ano. Recentemente, o profissional da educação física, ele começa a atuar na unidade de alta complexidade hospitalar. Então, ela chegou agora. Então, é uma coisa recente. Então, nós, profissionais da educação física, poderíamos atuar na unidade básica de saúde, nessas unidades básicas da família. Até porque, antes disso, o máximo que a gente conseguia entrar dentro do hospital era com relação à pesquisa e extensão. E aí, tinha um ou outro que fazia a residência, né? Que tu também é preceptor da residência, né? Da unidade que é uma básica. Residência multiprofissional. Aí também já é um pouco diferente. Exato. Que inclusive o Gustavo, né, que também é seu aluno da preceptoria, fez o podcast aqui com a gente, vou deixar no card aí quem quiser assistir também. Mas assim, Paulo, a gente tem essa referência muito grande no Hospital das Clínicas aqui em Pernambuco, de como é a educação física, mas tu também teve contato com outros lugares que trabalham com cirurgia bariátrica, né? Hospitais particulares e também tem os públicos. A gente já foi para São Paulo também, né, conhecer lá tudinho. Como é lá? Ou em São Paulo, ou aqui em Recife também, que tem algum hospital particular. Como é feito isso? É parecido? A gente tem no hospital particular, a gente tem no Hospital Santa Joana, tem no Hospital... Tem Português. Então, a gente tem médicos que têm suas equipes lá, o Flávio Creme no Hospital Português, o Álvaro Ferraz no Hospital Esperança, o Josenberg no Hospital Santa Joana. Então, eles têm dentro da sua equipe profissionais da educação física que auxiliam a essa perda de gordura, né, desses pacientes. Evidentemente, como é uma empresa privada, elas não têm um programa interdisciplinar igual a gente, porque, na verdade, pela... eu esqueci agora. Sociedade Brasileira de Bariátrica e Síndrome Metabólica, pela Sociedade Brasileira de Bariátrica e Síndrome Metabólica, não é obrigado o parecer do profissional da educação física. Né?
Então a gente está lutando. Mais uma batalha aí para ganhar, né? Mais uma batalha para a gente lutar. Então, se o profissional da educação física tiver esse parecer ali dentro, então vai ser uma coisa obrigada ali dentro. Então a gente entrar, vai ser uma batalha para a gente ganhar. Então é obrigado o parecer da educação física, que ao meu ver é uma batalha boa e é uma coisa que, se a gente muda aquele comportamento, aquele hábito nesse paciente, esse paciente não vai ter aquele reganho de peso. Então aí a gente já fala tudo, né? Ele vai praticar atividade física pro resto da vida dele. Então ele não vai ter o reganho de peso. Então, Paulo, tu falasse aí de ser bem sucedido. O que é que tu acha que difere os resultados de um paciente que fez a cirurgia bariátrica foi bem sucedida e os que têm reganho? Eu acredito que aquele paciente com ganhos e resultados bem-sucedidos da cirurgia são aqueles que seguiram todos aqueles parâmetros e aquelas instruções que a equipe multi ela fez. Eu vejo assim, os pacientes que eu conheço que levaram muito a sério e viveram muito aquilo de estar lá todo dia conversando com a gente, fazendo os programas de exercícios, tudinho. Eles melhoram. E que pós-cirurgia eles até ficam conversando com a gente. Eu tenho muito contato com alguns pacientes que pegaram meu número para mandar foto do parecer, foto não sei o que e tal, e mantém contato. E até hoje eles ficam mandando fotos e tal. Cris, como eu tô na academia ainda, como eu tô conseguindo melhorar a minha qualidade de vida e tal. O que eu posso falar para vocês? Qual é o ponto principal? Mudança de comportamento. Entendeu? Você pode chegar e dizer assim, mas a mídia não deixa essa mudança de comportamento. Mas está aqui, na nossa saúde mental. Certo? Então, se eu quero mudar meu comportamento e criar um hábito saudável, eu consigo criar. Quem tem que mecanizar sou eu. Então, a principal que a gente pode dizer, o hábito, gerar um hábito saudável para o meu paciente, ou seja, mudar aquele comportamento, é o ponto principal de partida. Não, o hábito sim, o hábito é a parte mais importante. Comportamental. Né? Comportamental mais importante para o benefício lá na frente. Porque a gente já viu, teve uma época que a gente viu 2 pacientes, tinham 4 na verdade, que estavam no spa, e 2 deles tinham mais de 220 quilos, né? Acho que você lembra o exemplo que eu vou dar agora. 2 deles tinham 220 quilos e antes da cirurgia eles chegaram mais ou menos em 170, alguma coisa assim. Eles estavam internados no spa e eles iam todo dia para a academia. Então, em uns 3 meses, eles perderam bastante peso. Frisando e lembrando para você que eles começaram, no período, a descer os 10 andares de escada, lembra? Lembro. Subir, vejam como eles abordaram lá dentro a mudança de comportamento do sedentarismo para o ativo. Então, eles subiam e desciam 10 andares de escada. Eles mesmos ficavam se puxando. Os 4 que estavam internados lá, vamos. Um começou a puxar o outro. Aquele negócio que eu falei da família, mas também chega os amigos. Como eles estavam internados, os 4 era como se fosse a família naquele momento. Exato. Então, essa recomendação é interessante. Aí eles começaram... todos fizeram o processo, aí fizeram a cirurgia. Aí hoje tem um que está com quase 100 e o outro que está com o mesmo peso. A diferença foi o hábito comportamental. E aí eu acho que é da cabeça dele, porque quando ele estava internado, ele estava fazendo as coisas direitinho. Mas quando ele foi para o âmbito da casa dele, talvez lá na casa dele tivesse uma estrutura que fosse mais... que propiciasse mais a gordura, no sentido de eu vou comer mais, ele tem acesso a mais comida, ele fica mais sedentário, ele fica estressado, todas as questões que envolvem o aumento de gordura, então acho que tem sempre essa questão, né? Tem até um relato de um paciente que estava lá também, que eu acho que reflete muito, muito sobre isso. Quando ele estava lá no programa, ele estava fazendo exercício, ele estava animado, ele estava sendo incentivado pelos outros pacientes também, ele perdeu uma quantidade de peso relativamente boa, fez a cirurgia e eu conversava muito com ele, que ele falava pra mim que ele já foi fisiculturista e tal, ele tinha um corpo, ele mostrava foto, tudinho. E aí acabou que depois teve depressão, alguma coisa do tipo, não sei como é que foi, e aí acabou ficando obeso. E ele disse que tinha um depósito de bebida. E ele fechou o depósito porque a vida dele
no depósito era sempre tá bebendo essas coisas e tal. E depois que ele passou por esse processo todo de mudança de estilo de vida, perdeu peso, fez cirurgia, quando ele voltou pra cidade dele, ele reabriu um depósito novo, começou a entrar na cachaça novamente, ganhou o peso todinho que perdeu e ainda ganhou mais um pouquinho pra dar os juros. E hoje tá lá, velho. Mais gordo do que antes da cirurgia. Fez a cirurgia já e possivelmente pra voltar vai ser muito mais difícil. Pra passar pelo processo todo novamente. E às vezes voltam pra fazer novamente, né? Porque assim, tem 2 tipos de cirurgia, né? Tem a bypass e tem o sleeve. Né? Uma ele faz só a redução, né? Costura mais contínua lá. E o outro ele realmente tira uma parte do estômago, né? Isso. Então tem gente que faz a menos invasiva, né? Que é só de costurar. E aí não tem esse resultado, tem um efeito rebote por conta do estilo de vida. E aí volta para fazer de novo a cirurgia para fazer a retirada de fato. Para ver se tem um resultado um pouco melhor. E, pô, muito difícil isso. Bom, Paulo, obrigado. Queria te agradecer muito. Queria deixar aqui meu agradecimento não só pelo podcast, mas por orientar a gente, por ajudar a gente. E não só na faculdade, na vida, né? Eu costumo dizer a todo mundo que tu virasse meu pai acadêmico. Me ajudou muito, né? Então, queria te agradecer muito por isso. Tu mudasse muito minha vida dentro da Federal, mudasse muito minha visão também. Como eu sempre falo aqui no podcast, eu tenho uma visão muito de alto rendimento. Também mudei muito pro lado da saúde. É o que eu levo pra minha vida hoje. Então, só te agradecer por isso, por ter essa paciência que tem com a gente. Ter essa paciência que a gente vê tu ter com todos os alunos. A gente admira muito isso. A gente fala muito isso. Tem muita gente que... Aluno é complicado, né? Então tem aluno que às vezes não entende as coisas e vem discutir e falar mal de professor tudinho. Eu sempre defendo muito, porque Paulo tem uma paciência enorme. Tu tem uma paciência enorme com os alunos, tu ajuda muito todo mundo, tu orienta. Eu sinto muito isso, porque muita coisa que eu não sabia, tu senta do meu lado, começa a ensinar, começa a dizer como é que se escreve, começa a dizer como é, começa a explicar, olha, Cris, se você fizer desse jeito pode dar errado por conta disso e tal. Então só te agradecer por tudo isso, por me ajudar até hoje e que eu sei que eu vou levar isso pro resto da minha vida e que isso ajudou muito na minha formação como professor e como indivíduo. Então, muito obrigado. Agradeço bastante, né, Cristiano? Muito Apesar obrigado. de há uns 15 dias, 20 atrás, a gente teve uma discussãozinha. A gente sempre briga. Não, pois sobre todo Mas esse 2 segundos, sobre seu artigo, né? 2 segundos a gente já Mas tá a na gente amizade. resolveu, né? Mas a gente tá na amizade. Mas é isso, Paulo, é agradecer mesmo, porque a gente não tem só a relação de nós três, não temos só a relação de aluno, professor, aluno, orientador. A gente é mais amigo do que qualquer outra coisa. Eu sei que se daqui a 20 anos eu te encontrasse e a gente se vê nesse período, o carinho da gente vai ser o mesmo. E ninguém fala mal de Paulo do meu lado, não. Ele tem... Todo mundo tem milhões de defeitos, mas Paulo tem... Se ele tiver 1 milhão de defeitos, ele tem 10 milhões de qualidades. Então, eu prefiro as qualidades dele. Eu acho que eu nem preciso falar isso, porque quando alguém chega pra falar de Paulo, o povo fala, Paulo, aí antes de a pessoa falar ou bem ou mal, a pessoa já faz, não fale nada não, que ele é pai de Cristiano. Aí eu falo, é isso mesmo. E olho pra pessoa. Então... eu queria agradecer a vocês aí, né, o convite aí, e também vamos ver se mais adiante com esse podcast que a gente falou aqui, fez toda dessa parte de bariátrica, a gente monta alguns cursos aí para sair e mostrar no mercado aí que isso é o que o povo precisa da educação física. Então, né? Quem estiver assistindo o podcast aí, coloca nos comentários o que é que vocês mais querem aprender sobre isso. Questão de avaliação, medidas antropométricas, avaliação sanguínea, como é que vai montar um treino para quem tem bariátrica, quem tem uma doença associada, tudinho. Quem sabe em breve não tem cursos aí para vocês. É isso aí. Aí agora tem que fazer o quê? Curte, né? Porra de curtir. Tá, agora tu quer curtir. Não é pra curtir, não? Era, né? Mas... E pra compartilhar. Era bom, né? Mas eu já desisti, velho. Já desisti. Então não compartilha não. Não compartilha isso não. Não, tô brincando. É pra compartilhar, gente. Agora compartilha não. Não. Tava brincando. Compartilha o vídeo, porque aí que todo mundo vai assistir. Aí dá melhor pra gente. E se inscrever no canal, pô. Também é bom. Não, se inscrevendo, eu quero curte e compartilhe, mas não se inscreve. Se inscreve no canal. Eu vou deixar o arroba aqui, ó, do professor Paulo. Todo mundo seguindo ele lá no Instagram, ó. Beleza? Então é isso, galera. Queria agradecer a todo mundo. Mãozinha assim, ó, Paulo. Pesou!